boa tarde a toda a gente e agradeço o convite que me foi feito para participar aqui neste seminário, nesta ação de formação. Antes de dar início à comunicação propriamente dita, eu gostava de dizer que, deixa eu ver se eu consigo, uma boa parte daquilo que eu vou dizer aqui, pelo menos parte mais conceptual, está neste livro que eu escrevi aqui há uns anos, que se chama Comportamento, Aprendizagem e Ensinagem na Ordem e Desordem da Sala de Aula. É um livro de uma editora de Braga chamada Psiquilíbrios. Penso que estão a ver ou não. Viram o livro ou não? Se calhar não. Vimos, sim, está-se a ver tudo. Viram. Pronto. E há também um artigo que esse é de mais difícil acesso, mas eu depois talvez possa enviar para a organização. É um capítulo de um livro que saiu em 2017 e o artigo foi escrito por mim e por uma colega minha da Universidade Lusófona do Porto. Ele chama-se Classroom Discipline, Theory and Practice. Bom, este artigo é basicamente uma colocação geral do problema da indisciplina, tal como nós o percebemos e tal como a investigação especializada se tem debruçado sobre este assunto. Aquilo que eu queria apresentar aqui hoje é um estudo que foi feito com professores do ensino básico, secundário e superior. Este estudo também foi feito por mim e pela minha colega Célia Oliveira. Para já algumas pessoas poderão ficar um bocado admiradas por estarem aqui professores do ensino superior, o que quer dizer que também no ensino superior se vão colocando algumas questões disciplinares, coisa que algumas pessoas poderão pensar que não existe, mas também existe. É da natureza bastante diferente daquilo que nós vemos no ensino básico e secundário, certamente, sobretudo no ensino básico, mas também são algumas questões com algum interesse e alguma acuidade. Ora bem, este estudo tinha estes objetivos que podem ver aqui. Nós queremos saber, junto de professores, note-se, nós não estamos aqui a opinar sobre nada. Nós simplesmente perguntamos aos professores, a um conjunto grande de professores, já vão ver o número de professores, como é que eles veem as questões da disciplina e da indisciplina nas suas salas de aula. Portanto, não se trata de uma ideia nossa. Nós depois queremos saber também a quem é que eles atribuem a responsabilidade para a indisciplina, o tempo que estimam despender com questões disciplinares, o nível de preparação para lidar com a indisciplina, a formação que receberam para lidar com a indisciplina e também lhes fizemos uma pequena pergunta sobre a percepção que eles têm quanto à evolução da indisciplina nos últimos 5 anos. Note-se que estamos a falar de percepções que as pessoas têm acerca dos assuntos. Nós não fomos para dentro das salas de aula observar nada. Simplesmente perguntamos às pessoas. Ora bem, isto aqui é o N, eram 3.390 professores no total, estão aqui distribuídos pelo ensino básico, secundário e superior. Já agora, uma coisa interessante é que se olharmos, não sei como é que se faz isto de apontar, se nós olharmos para o tempo de serviço é a primeira coisa que podemos concluir quase é que Portugal está a acabar, porque não há praticamente ninguém com 3 anos ou menos de serviço nesta amostra, não é? E, portanto, a classe está muito envelhecida, desde professores do ensino básico ou superior, e que eu faço parte, evidentemente, é uma classe muito envelhecida. E isto certamente tem consequências, não é? Eu, por exemplo, quando olho para as minhas alunas na universidade, todos os anos, olho para elas e todos os anos digo assim, este pessoal está cada vez mais novo. E depois começo a pensar se não serei eu que estou mais velho. Se calhar essa é a verdade, não é? E realmente há aquela percepção de que o pessoal está muito novo, cada vez mais novo. Isto, obviamente, sobretudo com miúdos mais pequenos, tem consequências, não é? Uma pessoa está cada vez mais afastada daquelas pessoas, certamente a paciência não é exatamente a mesma. São os tipos de escola, claro, muito mais escolas públicas do que escolas privadas, evidentemente. Também estivemos em universidades e institutos politécnicos, todas as regiões do país. Ora bem, agora vamos àquilo que verdadeiramente interessa aqui. Nós passamos um questionário com múltiplas questões, com muitas questões, e a primeira grande questão que colocamos é quais são os comportamentos que
mais parecem incomodar ou perturbar os professores nas salas de aula, o que significa perturbar as aulas. Já agora uma pessoa, já foram aqui apresentadas várias definições de indisciplina, eu poderia definir indisciplina como qualquer tipo de comportamento que colide com aquilo que se chama o vetor primário da aula, que é a lição, não é? Tudo que colida com isso tem a ver com os intentos do professor, o professor desenvolve ações para dar a aula e as coisas que interrompam são ou podem ser consideradas indisciplina. O que significa também, já agora, que esta coisa da indisciplina tem, para além do possível, da possível definição objetiva, tem uma parte subjetiva. Há professores que, perante os mesmos comportamentos de alunos, o professor A considera que aquilo é indisciplina e o professor B acha que não. Não é? Portanto, há aqui também uma concepção que tem uma parte subjetiva. Ora bem, então, quais são os principais problemas? Vou pegar só nestes três primeiros. A desatenção, isto aqui está, a desatenção. Né? Veja-se que a desatenção, aqui 53% dos professores inquiridos do primeiro ciclo de ensino básico, dizem que os alunos estão muitas vezes desatentos, isto é, não estão na tarefa. E isto é praticamente o dobro deste segundo comportamento aqui, que é intervir fora de vez. Este intervir fora de vez quer dizer que o sujeito fala sem que lhe tenham dito nada, sem que lhe tenham dado autorização para falar, ele fala, não é? Metade. E depois, o terceiro, que é o brincar, este aqui, brincar, fazer palhaçadas, cai aqui também para já para um número razoável. E depois dei para baixo. A primeira coisa que eu diria ao olhar para aqui é os comportamentos que mais perturbam os professores não são comportamentos graves. Qual é o problema deles? É serem frequentes, não é serem graves, é serem frequentes. Porque, por exemplo, um comportamento grave, está aqui em baixo, agredir fisicamente, é um comportamento raro nas salas de aula, de acordo com estes professores. Isto é uma coisa que é interessante. E claro, é preciso chamar a atenção para a questão da desatenção. Se eu passar para o segundo e terceiro ciclo do ensino básico, veja-se, 57. Atrás estávamos nos 53, aqui passamos para os 57 e intervir fora de vez continua como o segundo. E temos aqui uma pequena novidade, que é ter uma atitude passiva na sala de aula. Quer dizer, não colaborar com o professor, não fazer aquilo que se pretende, talvez não se envolver com as tarefas da sala de aula. Pronto, e depois por aí abaixo. Então, para a frente. Ao passarmos para o ensino secundário, continuamos com a desatenção acima dos 50% de referências, como muitas vezes e frequentemente. Sobe a atitude passiva na sala de aula. Sobe para o segundo lugar. Provavelmente o que se nos está a dizer é que o que se espera é que os alunos, à medida que vão ficando maiores, participem de maneira mais adequada nas aulas. E os professores provavelmente não veem essa participação. Pode ser que haja alguma redução no número de comportamentos problemáticos, mas não há o envolvimento que os professores esperariam. E há aqui uma outra novidade interessante, que é o chegar atrasado à aula. Chegar atrasado, que sobe para o terceiro lugar, que é uma coisa muito interessante. Se nós víssemos isto agora por ciclos, os mais frequentes, vamos aqui àqueles que são mesmo mais frequentes, a desatenção na aula. Ora bem, convém não esquecer esta questão da desatenção pelo seguinte: ninguém nasce atento ou desatento. A atenção ou a atenção é um construto psicológico um bocado complexo, mas que tem duas facetas, genericamente. Uma tem a ver com o poder processar a informação. Quer dizer, eu só estou atento àquilo que posso processar. Se eu não puder processar, não estou atento. E, em segundo lugar, e a ordem é mesmo esta, primeira, segunda, em segundo lugar, é o querer. Portanto, a atenção também é um ato volitivo. Um ato volitivo. E, portanto, em primeiro lugar, eu tenho que poder estar atento. E depois tenho que querer estar atento. Se falhar o primeiro, o segundo já não é possível, a não ser com um esforço brutal e, em geral, mal sucedido. A longa distância vem o intervir fora de vez, o brincar, fazer palhaçadas, e a atitude na sala de aula que, de acordo com os professores dos vários ciclos, vai subindo.
tal como o chegar atrasado. Estão a ver? Os pequenitos chegam relativamente pouco, mas os grandes, isto deve ser darwinista, deve ser a evolução das espécies. Quanto mais a espécie evolui, mais atrasada chega aos sítios, não é? E mais, eu acredito que estes 6,2, isto aqui, em larga medida, seja a responsabilidade dos pais e não dos próprios. É muito provável que seja assim. Já estes aqui não devem ser levados propriamente pelos pais à escola. Enfim, não sei. Ora bem, já agora aqui no ensino superior, vou passar rapidamente, porque não está aqui quase ninguém do ensino superior e isto até fica mal. Mas conversar, o pessoal do ensino superior é sobretudo sociável. Conversar com os colegas, coisas não relacionadas com a aula, chegar atrasado, cada vez mais atrasados, não é? E depois, obviamente, os computadores e aparelhos eletrónicos. Já agora, as pessoas que me estão a ouvir certamente não usam nada disto em lado nenhum, não é? Têm uns bons comportamentos. Mas lá no meu departamento e noutros, até nas reuniões de departamento, o pessoal está todo a lidar com os computadores próprios, não é? Enquanto alguém desesperadamente tenta fazer chegar a sua mensagem. Portanto, isto aqui é uma coisa que é relativamente complicada. Os comportamentos são de outra natureza, evidentemente. Vou passar isto adiante. Ora bem, importante, agora aqui, uma coisa para nós muito importante foi perguntar às pessoas a quem é que atribuíam a responsabilidade pela indisciplina na sala de aula. O 1 era praticamente nada e o 10 era o máximo. E para cada um dos fatores que nós referimos na nossa lista, as pessoas podiam referir desde 1 a 10, não é? Ora bem, no ensino básico, agora juntamos aqui o ensino básico, quem são para os professores, para os professores os responsáveis máximos, os maiores responsáveis, os pais. A ideia é um bocado, se não houvesse pais, a coisa até corria bem. E, de facto, hoje em dia, sobretudo por causa das redes sociais, convém não esquecer esta questão das redes sociais, as pessoas envolvem-se e são envolvidas e rapidamente são até destruídas numa rede social. Eu costumo dizer que as redes sociais são um bocado como a paixão, provocam graves atrasos mentais, não é? E as pessoas nas redes sociais, até nos simples WhatsApps, dizem tudo o que têm a dizer acerca das pessoas. E depois aqui tem um efeito de pregnância muito engraçado. Basta uma mãe ou um pai dizer que o professor não sei o quê, fez não sei o quê, e reúne-se ali rapidamente uma turba para, no mínimo, amassar o professor. Não é? Daí que, como se nota aqui, as relações entre pais e professores são uma coisa muito complicada e que deveria ser gerida por pinças pelas escolas, pelos professores e por toda a gente. Devia ser gerida mesmo com pinças. Os pais têm o seu papel, mas não têm que se meter nas decisões dos professores, ou, enfim, se quiserem. Já agora, a ideia de receber pais em conjuntos é ainda mais problemática, não é? É preciso muito cuidado com isso, é muito cuidado com as redes sociais. Depois vêm as políticas educativas, naturalmente, que são outro ódio de estimação, a seguir os alunos. Depois, a larguíssima distância, os diretores das escolas e depois, a imensíssima distância, os professores, naturalmente, não é? Isto é muito engraçado porque a pergunta é quem é que acha responsável pela indisciplina na sala de aula? E os professores ficam na parte mais ou menos de baixo da tabela. No ensino secundário, o padrão não é muito diferente, embora haja aqui um aumento da percepção de que os alunos já são responsáveis. E no caso do ensino superior, o que os professores acham é que, havendo problemas, os responsáveis são os alunos, fundamentalmente os alunos. Esta é a ideia. Ora bem, esta questão das atribuições de responsabilidade é muito importante. E porquê é que é importante? Porque se eu atribuir, vamos supor, se eu atribuir a responsabilidade da indisciplina aos pais, então a ação, vou ter que esperar que qualquer ação, seja ela qual for, seja dirigida aos pais. Se eu entender que é outra coisa qualquer, que é uma coisa mais interna da sala de aula, então a ação vai ser dirigida à sala de aula. Se eu entender que são os diretores, vai ter que ser... Ora, as atribuições externas, as chamadas atribuições externas, normalmente não levam a que se consiga resolver problemas. Porque
a menos que ela seja absolutamente verdadeira e que eu tenha um controle sobre ela. Qual é o problema? É que os professores não conseguem ter controle suficiente sobre os pais para que a questão seja resolvida. E, portanto, esta questão aqui é uma questão para nós muito, muito delicada, muito complicada. Portanto, estas atribuições são muito importantes. Isto que nós verificamos aqui é uma coisa muito importante, mas certamente dará que pensar bastante às escolas e também aos professores. Quanto tempo é que as pessoas acham que perdem em disciplina? Temos aqui o ensino básico, temos o ensino secundário, são valores, aqui temos menos de 10% de tempo gasto, 10 a 20 e por aí fora. Há aqui um pequeno conjunto de professores, andará entre os 5% e os 6%, que acha que gasta 50 ou mais por cento do tempo. Uma pessoa que gasta 50 ou mais por cento do tempo está à beira de um ataque de nervos, seguramente, não é? À beira de um internamento, porque isto é um tempo absolutamente imenso, deve ser um desgaste absolutamente brutal. Já agora, estudos internacionais como o Thales mostram que a indisciplina é um dos fatores que mais contribui para o desgaste dos professores. Para o desgaste dos professores, desde baixas médicas, a dificuldades de dormir, a sossego pessoal. Parece-me que neste momento, ainda não há muitos dados, mas parece que neste momento as relações com os pais estão a ganhar uma preponderância enorme também no desgaste dos professores. Agora, temos aqui um outro quadro. Nós perguntámos às pessoas que nível de preparação achavam que tinham para lidar com a indisciplina. Ora bem, manter a ordem e a disciplina na sala de aula. 73% dos professores no ensino básico e 76% no ensino secundário acha que está bastante bem preparado para lidar com a disciplina na sala de aula. As pessoas estão bastante preparadas. A área em que revelam mais dificuldades é esta aqui: atender às necessidades de alunos com deficiência, e aqui, sobretudo até aqui esta aqui, que é atender às necessidades dos alunos. Minto, disse bem, atender às necessidades dos alunos com deficiência é uma coisa um bocado complicada. Atender às necessidades dos alunos com problemas de aprendizagem, não tão complicada, mas, enfim, também levanta os seus problemas. Aqui os professores não têm tanta confiança e também não têm tanta confiança em atender às necessidades de alunos pouco proficientes em português ou de origens culturais diversas. Estes são os 3 grandes desafios. Eu gostava de deixar aqui o realce disto aqui. Portanto, as pessoas acham-se preparadas para lidar com a ordem e a disciplina na sala de aula. Quando se lhes pergunta quantas horas de formação tiveram sobre a disciplina, seja em serviço, isto é em serviço, isto aqui é só em serviço, até porque na formação inicial nós vimos que é praticamente nenhuma, um número enorme de pessoas diz que não teve formação. Um número muito grande. E mesmo estas horas que estão aqui, para este grupo aqui, eu diria o seguinte: os nossos professores têm tanto tempo de serviço que mesmo 25 horas de formação ao longo da sua vida não é praticamente nada, não é? Ou seja, as pessoas praticamente não têm formação em serviço sobre como lidar com a indisciplina ou sobre como lidar com a ordem em sala de aula. E isto é uma coisa muito interessante. Porquê que é interessante? Agora reparem, as pessoas dizem que não têm formação para lidar com a indisciplina. Não conseguem. Dizem outra coisa. Ora, agora notem, por favor. Quando se pergunta como é que evoluiu a indisciplina nos últimos 5 anos, entre o aumentou e o aumentou significativamente, 90% mais ou menos dos professores diz que a indisciplina aumentou ou aumentou significativamente nos últimos 5 anos. Ora bem, então, as pessoas acham que a disciplina aumentou ou aumentou significativamente. As pessoas dizem que não tiveram grande formação, ou quase nenhuma. No entanto, dizem que podem manter a ordem, estão aptas a manter a ordem e a disciplina na sala de aula. Uma pessoa pode pensar, isto aqui é a quadratura do círculo ou a circulatura do quadrado. Agora já tem até outro nome o programa. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível? Como é que estes pensamentos se conjugam? É fácil. Se eu
fizer uma atribuição externa à indisciplina, por exemplo, os pais ou o sistema educativo, isto já é tudo compatível. A ideia é, eu estou habilitado, mesmo que não tenha tido formação, e se a indisciplina aumentou, isto não tem tanto a ver comigo como com os pais, cujos comportamentos não são aceitáveis, ou com o sistema educativo que faz isto, aquilo e aquilo outro. Assim, isto não é ilógico, passa a ter lógica e ou pode interpretar-se sem grande dificuldade. Bom, para concluir, eu diria, eu deixaria aqui algumas notas. Eu, se quiser compreender a questão dos comportamentos dos alunos na sala de aula, em primeiro lugar, eu tenho que considerar que as relações entre os adultos e as crianças mudaram muito nos últimos 30, 40, 50 anos e mudaram para melhor. Não há qualquer dúvida, é indiscutível que mudaram para melhor. Agora, levantam outros problemas aos quais nós não estávamos habituados. Isto é bom que se saiba. Por exemplo, aquela ideia do pater familia, que dominava aquilo tudo em casa, isso desapareceu. Nas escolas havia, quando eu andei no liceu, e já andei no liceu no século XVII, para aí, tinha 2 degraus para subir ao sítio onde estava o professor. Aquilo tudo foi desaparecendo. Isto tudo simbolicamente tem o seu interesse. Os tribunais devem ser dos poucos sítios em que ainda têm um extradito para tentar dizer que os juízes têm uma grande autoridade, ainda por cima levam uma toga para mostrar a autoridade. Portanto, isto tudo se modificou e pronto, está bem. A questão da escolaridade obrigatória é uma coisa que todos os países perseguem. E, portanto, nós temos que perceber, um sítio onde está toda a gente é um sítio onde há necessariamente mais problemas, não pode deixar de ser assim. E, portanto, sob este ponto de vista, não deixará de ser assim. Não é? Portanto, aqui temos que conjugar as coisas. Enfim, a maior parte das pessoas... Desculpa, 22 minutos. Sim, senhor. Não tem preparação na organização e gestão de sala de aula, dizem os nossos professores, e quem for aos currículos de formação de professores vê isso perfeitamente. E agora, uma coisa que é absolutamente decisiva. É a questão do rendimento académico. O rendimento académico é um fator fortemente preditivo dos problemas de comportamento na sala de aula. Os melhores alunos, ou os alunos bons, por aí fora, dão muito menos problemas, ou apresentam muito menos problemas de comportamento que os outros. Ora bem, o que é que acontece? É que se nós não resolvermos os problemas do rendimento académico, nomeadamente os problemas de aprendizagem da leitura e da escrita, e já agora também do cálculo, as coisas mais elementares, mas sobretudo os problemas da leitura e da escrita no primeiro e segundo ano de escolaridade, a probabilidade de alienação face ao currículo, logo a probabilidade do sujeito começar a investir noutro tipo de comportamentos que não os comportamentos focados na aprendizagem, são enormes. Absolutamente enormes. O que quer dizer, já agora, que uma das formas de lidar com os problemas disciplinares, para além das estratégias óbvias que as pessoas têm que usar na sala de aulas, é cuidar muito bem do rendimento académico. Isto é uma resolução de fundo, uma abordagem de fundo. Vai resolver todos os problemas, nem pensar, nós vamos continuar a ter problemas na sala de aula. Isso é inevitável. Temos é que os reduzir a um nível que seja sustentável para toda a gente, professores, alunos, direções, etc. Portanto, eu diria que nós temos que cuidar muito bem da escolaridade, sobretudo o rendimento académico. A leitura é uma coisa absolutamente decisiva, temos que pôr toda a gente a ler muito bem, desde o primeiro e segundo ano. Os níveis atuais não são satisfatórios, temos melhorado bastante, mas podemos melhorar muito mais. Temos que gerir com eficácia as salas de aula e vou deixar aqui uma última nota que é um bocadinho à parte disto, mas que para mim é uma coisa preocupante, que é despatologizar os comportamentos dos alunos. Hoje em dia nós inventamos doenças para tudo e para mais alguma coisa. E estamos cada vez mais a substituir a educação por medicação. Eu até admito que há casos, eu escrevi um livro sobre hiperatividade, devo dizê-lo, há casos em que a medicação ajuda. O que se passa é que estamos em níveis de utilização de medicação que são absolutamente desproporcionados face àquilo que
deve ser, ou devem ser as relações entre adultos e crianças. Portanto, eu sugiro que se despatologize muito estas relações e que se mostre aos alunos como é que eles se devem comportar. Evidentemente, mas também há de partir bastante de nós. Medicação sim, mas só para um pequeníssimo número de crianças. E pronto, é isto. Muito obrigado.